passando para orar um pouquinho com você aqui nesses últimos dias do ano, né? E falar do domingo, né? O último domingo do ano. É muito importante que você esteja na casa de Deus. Procure a Igreja Mundial do Poder de Deus mais próxima da sua casa, tá? Onde você estiver, no Brasil, no mundo. E neste domingo estaremos no Brás às 9 da manhã, na mega concentração de adoração a Deus e louvor e profecias na vida do povo de Deus. E aí depois eu volto à meia-noite, vou estar ministrando com você às 9 da manhã, hein? 9 da manhã, se Deus quiser, eu vou estar ministrando com você. E depois eu volto perto da meia-noite. Na verdade não é meia-noite não, é perto da meia-noite. É o que diz lá em Atos capítulo 16. Paulo e Silas estavam na prisão e perto da meia-noite, ou por volta da meia-noite, que quer dizer perto, tá? Se fosse meia-noite cravada, a Bíblia diria à meia-noite, mas aí ó, perto da meia-noite, ou por volta da meia-noite, dependendo da versão, né? Eles cantavam louvores e oravam. E aí veio um anjo e provocou um terremoto. Tem fases na vida da gente que a gente precisa de um terremoto mesmo, não é verdade? É de um terremoto. E Deus vai enviar esse anjo, vai provocar esse terremoto, tá? E Deus vai agir através da nossa oração. Sabe que eu estava nessa madrugada meditando numa palavra? É muito interessante. Está em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12. Marcos 11, 12. Quando Jesus ia com os discípulos e viu uma figueira, uma árvore bonita, cheia de folhas. E aí foi até aquela árvore. Jesus, ele sentiu fome, né? Jesus vivia como eu e você. Ele tinha suas necessidades fisiológicas e ele foi procurar um fruto, um figo, né? E aí não encontrou, ele falou para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ele proferiu uma palavra contra aquela figueira. Ela secou. E no dia seguinte, lá no versículo 20, eles iam passando, aí um dos discípulos observou e falou, Senhor, a figueira, a árvore que tu amaldiçoaste, secou. Aí Jesus falou, como quem diz, isso não é novidade não, né? Jesus disse, tendes fé em Deus, no versículo 22, ó. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, presta atenção na palavra, se alguém disser, ou seja, se alguém falar, se alguém orar, né? E deu uma ordem para o monte, ó, ergue-te, lança-te no mar, assim será com ele. Tá? Se você observar, eu queria que os bispos e pastores atentassem para isso. É comum pessoas reclamarem da situação, da vida, dos ocorridos, enfim, se sentirem injustiçadas e etc. Mas as pessoas às vezes não agem como diz a palavra, como manda a palavra, né? A fé sozinha, ela não vai resolver, não. Se você tiver fé, mas se você não disser, ou seja, se você não falar, se você não orar, se você não expressar essa fé, ou manifestar essa fé através das palavras, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Jesus foi claro, né? Se alguém disser a este monte, né? Aí tem que crer no coração. Então o que está acontecendo? Tem muita gente que crê em Deus, que sabe que Deus é, que Deus pode. Me responde uma coisa. Você sabia que Deus pode te curar dessa enfermidade, deste câncer que você acabou de receber o diagnóstico? Desta leucemia, deste ácido no sangue, do diabetes, dessa doença que a ciência não pode tratar, você sabia? Sim, você sabia.
Sabia que Deus pode tirar você dessa prostração, dessa dívida, dessa humilhação? Sim. Por isso a reunião para a oração. Então eu quero você na vigília, porque perto da meia-noite eu vou fazer essa oração para todas as portas. Porque eu creio que Deus pode abrir todas as portas, mas eu vou fazer por onde? Eu vou orar. A oração por todas as portas. Nessa passagem de ano, o bispo Jorge vai ministrar a vigília. Eu vou orar perto da meia-noite. Vou estar ali presente com você, se Deus quiser. Perto da meia-noite orando. E antes eu vou estar às 9 da manhã adorando, tá bom? Então, Jesus disse, se alguém disser falar, né? E orar é um dever. Você sabe o que quer dizer dever? Dever é obrigação. Dever é obrigação, né? E sabe qual é a origem disso aí? Não? Porque ele fala, Jesus profere uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando você deve para alguém, o que você tem que fazer é pagar, senão você vai ser processado, cobrado, penhorado, né? Nome sujo. Então dever, eu tenho obrigação de orar. Deus não está me convidando a orar, não, é uma dívida que eu tenho. Orar é uma dívida que eu e você temos com Deus. Todos os dias nós temos que orar. E a oração vai ser perto da meia-noite, tá bom? Falando nisso, vamos orar? Vamos falar com Deus? Prepara o seu coração. Pai querido, maravilhoso Deus, nós entramos em oração na Tua presença, Pai, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. Nós sabemos das nossas fraquezas, da nossa insignificância. Sabemos que somos muito pequenos e necessitados. Nossa vida não passa de um sopro. Nós somos realmente pequenos, Pai. E às vezes as lutas são muito grandes e difíceis. E nós oramos agora para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tivemos um ano difícil, de muitas lutas. Eu, particularmente, de muitos processos e investidas de Satanás e seus agentes. Porém, o Senhor mais uma vez me deu vitória. Na verdade, muitas vitórias. Mas às vezes a gente chega no final da estrada, Senhor, ou da jornada, ou da luta, cansado, como diz lá em Efésios, porém inabaláveis. E tem muita gente orando conosco agora que está cansada, Pai. Tem a esposa que está cansada de lutar, de orar pela mudança do marido. Da mesma forma, tem marido que tem feito um esforço tremendo, tem lutado para mudar o coração da sua esposa. Filhos rebeldes e vivendo uma vida desregrada, errada, causando preocupações, tristezas e muitos problemas na família. Então são muitas as petições, sabe, Senhor? Tem gente que, se pudesse fazer um pedido agora ao Senhor, e pode, pediria que o próximo ano de 2024 não fosse igual o 2023. E essa pessoa está pedindo isso. Eu sei que o Senhor tudo pode, que o Senhor foi quem deixou para nós essa arma infalível que é a oração. Essa ferramenta. Na verdade, eu não estou fazendo nada demais e nem estou fazendo algo para o Senhor como bônus, como oferta, como prêmio, não. Porque a oração é um dever. Eu que te glorifico por ter deixado a oração como
ferramenta, instrumento. A oração é que me dá o escape, é que me dá o refrigério, é que me dá o alívio, é que me dá a esperança, me dá as respostas dos céus. Quando eu oro, quando eu falo com meu Senhor, eu me sinto fortalecido, eu me sinto abençoado. Mas eu estou orando por tanta gente que está aflita, Pai, preocupada. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas na saúde, preocupadas demais, dívidas, solidão. Ah, Pai, que o Teu Santo Espírito nunca nos deixe só e que possa alegrar nossas manhãs e tardes e noites, mas aquela alegria interna, sabe, Senhor, aquela satisfação, aquela sensação de segurança, de dever cumprido, de resposta. É isso que eu peço. Então visita essa criatura agora e muda a história dela, muda o ambiente dela, muda o estado de espírito dela. Muda, Senhor, a tristeza em alegria e abra portas gigantescas, extraordinárias. Faz o que ninguém pode fazer por ela, Pai. Eu declaro bênçãos sem medidas, maravilhas na vida do Teu povo. Que esse ano de 2024 que está chegando possa ser o maior de todos que essa criatura já teve na vida. O mais importante, o mais abençoado, o mais próspero. Que na história da Igreja Mundial do Poder de Deus seja o maior, o mais importante, o mais abençoado. Que milhões de almas sejam alcançadas e bispos e pastoras, pastores e missionários e obreiros, todos sejam fortalecidos para a glória do Senhor. Abençoe essa próxima vigília, que perto da meia-noite ali tenhamos uma multidão orando conosco. Leva o Teu povo nesse domingo às 9 da manhã, como também à noite às 22, que já fiquem por ali, Pai, acampados, abençoados na Tua casa, o último dia do ano. Abençoa os nossos funcionários e os amigos, os colegas de trabalho, os patrocinadores, os dos 7.000 que não se dobram, os dizimistas, os que sustentaram a Tua obra, multiplica na vida deles. Abençoa também aqueles que durante o ano nos criticaram, nos perseguiram. Quem sabe não mudem o coração, a maneira de viver. Consagra esta água, este remédio, esse documento, esse contrato. Atenda o pedido dessa criatura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.